Miguel, hoje, por volta de 6 horas da manhã, uma equipe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, do estado do Rio, né, da Superintendência da Polícia Federal no Rio, compareceu até a residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava com os 3 filhos, né? O senador da República, Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador carioca Carlos Bolsonaro. Os 4 estavam nessa casa, parece que também junto com alguns amigos e tal. Foi a casa, inclusive, que ontem, no domingo, dia 28, eles realizaram a tal da super live aí, que teve uma audiência muito grande dentro da bolha extremista bolsonarista. Eles estavam nesse imóvel, que é de propriedade do presidente Jair Bolsonaro, e quando a PF chegou lá às 6 da manhã para cumprir um mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, eles descobriram que nenhum dos 4, né, nem o Jair Bolsonaro, nem os 3 filhos, ninguém estava na casa. Claro, eles tiveram ali a entrada franqueada por algum funcionário do imóvel que trabalha ali servindo a família Bolsonaro. Eles entraram, só que nenhum dos 4 se encontrava na casa. Eles tinham saído, Miguel e caro espectador, acreditem, eles saíram às 5 horas da manhã para pescar, né, os 4 e mais um grupo de amigos ali que acompanhava a família. Eles saíram de barco e foram pescar em alto mar. Portanto, quando os agentes da Polícia Federal e o delegado responsável pela diligência, quando eles chegaram ao imóvel, não encontraram ali nenhum dos integrantes desse clã político aí que lidera a extrema-direita brasileira. Isso não foi suficiente para que a PF, de alguma forma, suspendesse a ação que estava realizando. Ela deu prosseguimento à ação, foi feita ali a apreensão dentro do imóvel de 3 computadores e um telefone celular. Eles foram levados pela Polícia Federal, o telefone celular do Carlos Bolsonaro. Não há nenhuma informação por hora de que telefones celulares ou outros dispositivos do pai dele, o ex-presidente, ou dos irmãos tenha sido apreendido, até porque nenhum desses outros integrantes constava como alvo desse mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Então a coisa se concentrou no Carlos Bolsonaro. Houve uma notícia, Miguel, ainda pela manhã, volta de 9h30 da manhã, que foi bancada, né, pela jornalista Daniela Lima, da Globo News, de que um computador da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, teria sido encontrado na casa do Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, na residência dele, onde ele, né, oficial, onde ele mora mesmo, lá no Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, onde Jair Bolsonaro também tem uma casa, que supostamente um computador teria sido encontrado lá, mas a PF já desmentiu essa informação, que inclusive acabou criando ruído e dando munição para a extrema-direita. Todo jornalista pode cometer equívoco aí na apuração, eu não sei exatamente qual foi a apuração que a Daniela fez, mas o fato é que essa fonte dela da PF, que estaria inclusive dentro da casa realizando a busca, essa fonte acabou passando uma informação equivocada. A PF negou e não há nenhum indício de que esses computadores que tenham sido apreendidos, né, seja na casa de Angra dos Reis ou na mansão do Carlos Bolsonaro dentro do Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio, nenhum desses computadores era de patrimônio, né, tinha placa de patrimônio, pertencia à Agência Brasileira de Inteligência, Miguel. E o fato curioso é que essa ação foi desencadeada, né, a investigação da Polícia Federal, que originou o pedido de autorização para busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes, essa investigação surge por mais um erro tosco dessa gente que, de alguma forma, aí, tentou sequestrar a República e tentou instalar aqui uma autocracia controlada por esse extremista que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram descobertos porque, durante a investigação da PF, uma assessora do Carlos Bolsonaro, né, de nome Luciana Almeida, que trabalha no gabinete dele na Câmara Municipal do Rio, o Carlos é vereador, né, primeiro caso de vereador federal da história, porque ele passou 4 anos praticamente residindo no Palácio da Alvorada com o pai e despachando dentro do Palácio do Planalto, enquanto Jair Bolsonaro era presidente da República. Essa assessora do Carlos, poucos dias após o primeiro turno da eleição de 2022, quando o Jair Bolsonaro saiu derrotado, na verdade, entre as 2 etapas, os 2 turnos eleitorais, quando o Jair Bolsonaro ficou em segundo e foi enfrentar o Lula no segundo turno e perdeu novamente. Nesse período, essa assessora do Carlos Bolsonaro, a Luciana, entrou em contato com o delegado, que na época tinha acabado de ser eleito deputado federal, com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que foi o chefe da ABIN
nos primeiros anos do governo do Bolsonaro, e que é suspeito, é acusado de ser o principal, digamos assim, idealizador e promovedor da tal ABIN paralela, que era aquela instalação clandestina de arapongagem para o governo monitorar ali os seus detratores, seus adversários, enfim, seus críticos. Essa assessora manda uma mensagem para o Alexandre Ramagem e diz ao Ramagem o seguinte: tudo bem, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso que você veja, né, eu preciso que você tenha acesso, que você traga a mim informações sobre um inquérito que, abre aspas, investiga o PR, né, esse jargão militarizado que os bolsonaros têm um fetiche, né, com essa coisa militarizada, armada, fardada. PR é presidente da República. Eu preciso que você veja sobre essas investigações contra o PR e os 3 filhos. Ela não cita os nomes, mas é possível supor, pelo teor da conversa, que ela estava falando do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Renan, do Jair Renan Bolsonaro. Perdão, Eduardo não, Flávio. Carlos e o Flávio por questões relacionadas à investigação de rachadinha e tal. E no caso do Renan, do Jair Renan, por causa daquele inquérito que investigava tráfico de influência que ele poderia estar exercendo dentro de um escritório instalado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, junto com um sócio, né, o personal trainer, o Alan Lucena. E ela pede isso para o Ramagem. No inquérito da PF não há uma resposta ali, no monitoramento, pelo menos até agora não foi divulgada a resposta do Ramagem para isso, mas ela acionou o Ramagem para que ele botasse em ação com a influência dele, porque ele já não era mais nada. Ele nem na Polícia Federal estava mais em exercício, porque ele tinha acabado de ser eleito deputado federal. Ela pede para que ele use da influência dele dentro dessa ABIN paralela para que traga informações que estão sob sigilo de justiça contra o clã Bolsonaro, para que então a família tome conhecimento de que em que pé andavam essas investigações que investigavam tanto o pai como 3 dos filhos aí da família Bolsonaro. A partir daí, a Polícia Federal começou a puxar o fio da meada e chegou até o protagonismo do Carlos Bolsonaro como uma espécie de mentor, idealizador e líder desse sistema da ABIN paralela. Inclusive, um subtenente do Exército que atuou na ABIN no período do governo do ex-presidente golpista Michel Temer, e que depois esteve no GSI sobre o governo Bolsonaro, um sujeito do Exército sem nenhuma formação na área de inteligência, nenhum tipo de curso especializado, nada, um subtenente, ele também foi alvo nessa manhã de uma operação, na verdade de um mandado de busca e apreensão da mesma operação que foi atrás do Carlos Bolsonaro, em Salvador, na Bahia, e com ele sim a Polícia Federal localizou 3 computadores e 10 aparelhos celulares, e um desses computadores era sim um computador da ABIN. Isso ficou confirmado, inclusive porque a esposa desse subtenente é uma agente da ABIN atual, que está na ABIN do governo Lula. O governo Lula segue abrigando uma agente de inteligência que é casada com um militar do Exército que fazia esse tipo de serviço durante o governo do Jair Bolsonaro e que mantinha sob o seu poder um laptop, um computador, com patrimônio, com placa de patrimônio da ABIN, portanto, um computador que presume-se que tem acesso aos sistemas da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo isso, evidentemente, Miguel e Yara, à margem da lei. Ô, Henrique, desculpe. Repete essa última informação aí. Tem um computador da ABIN em mãos desse militar, né, casado com uma agente da ABIN que está dentro da ABIN. Repete para a gente, por favor. Exatamente, Miguel. Essa agente não teve a identidade revelada até o momento. O esposo dela, que é um suboficial, né, um subtenente do Exército Brasileiro, sem nenhuma formação na área de inteligência, isso nós levantamos na Fórum, e também há pouco o Otávio Guedes, da Globo News, confirmou essa apuração que nós tínhamos feito, é um suboficial sem nenhuma formação na área de inteligência e que já pertenceu ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, e também à ABIN, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro. Este sujeito, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo Alexandre de Moraes, cumprido pela Polícia Federal, em Salvador, capital da Bahia, este sujeito tinha em casa 10 aparelhos celulares
e 3 notebooks. Um desses notebooks é patrimônio da ABIN. E, naturalmente, a esposa dele trabalha na ABIN, mas a Polícia Federal está apurando o que esse computador estava fazendo lá, porque parece que junto com eles também encontraram tokens, né, que são como o token do banco, que gera aquele número de segurança para você poder acessar algo. Para entrar nos sistemas do Serviço de Inteligência Brasileiro, precisa um token, claro, porque senão alguém rouba o computador e consegue a senha, vai lá e acessa tudo. Esse token e esse aparelho de propriedade da Agência Brasileira de Inteligência foram encontrados na casa desse militar. E essa agente segue sendo uma agente de inteligência no atual governo. Ela segue lotada na Agência Brasileira de Inteligência e ela serve ao atual governo. Isso é para a gente ver, como já vem reiterando aqui na Fórum há muito tempo. Desde que a Fórum cobriu com exclusividade os ataques, né, de dentro do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, na tentativa de golpe do ano passado, em 2023, nós já vínhamos mostrando que havia uma infestação bolsonarista em praticamente todos esses órgãos, de natureza civil, de natureza militar, todos eles. No GSI, na ABIN, na inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de todos, em todos esses, da PRF, né, na Polícia Federal também, em alguma medida. Então, assim, o governo Lula vem apresentando dificuldade para conseguir desbolsonarizar esses órgãos, que deveriam ser órgãos de Estado, mas, no entanto, seguem com gente lá de dentro vazando informação. E a gente viu na última quinta-feira, Miguel e Yara, que na operação vigilância permanente, vigilância continuada, se não me engano, aproximada, que mirou o Alexandre Ramagem, nós vimos que naquela operação, pelos autos divulgados, né, a decisão do Alexandre de Moraes, a PF conseguiu mostrar que o Ramagem seguia recebendo, ele tinha computadores e celulares da ABIN, em propriedade, em posse dele, ele não é mais da Polícia Federal, ele é deputado, ele permanecia recebendo informações sobre as operações, inclusive a operação em que ele era alvo. Então essas informações seguem vazando para esses bolsonaristas. E me parece muito natural que essa saída do Jair Bolsonaro com os seus 3 filhos para pescar às 5 horas da manhã de uma segunda-feira tem muito pouco sentido. Essa informação, naturalmente, foi vazada por esses setores bolsonaristas que operam, seja na Polícia Federal, seja dentro da ABIN ou de outros órgãos de inteligência e segurança. O fato é que eles continuam por lá, inclusive como essa servidora que teve agora um computador apreendido.